a gravação online, se faz favor. Vamos então ouvir o público. Como é que está isto do público? Está bem aqui. Muito bem. Sr. Manuel Silva, está presente? Sr. Manuel Silva. Obrigado. Sr. Manuel Silva não está. Jorge Rolo, Carlos Jorge Rolo, se faz favor. Pode avançar. Carlos Jorge Rolo, como sabe, aquele pedido do costume. Respeito os 3 minutos, sempre. Muito obrigado. Faz favor. Hoje vou falar em 3 temas. O primeiro, normalmente, é sempre o mesmo, é recorrente, que é higiene urbana. Agora, o que é que acontece com a higiene urbana? Julgo que houve uma alteração e quem tem o pelouro é o próprio Presidente. Portanto, o que me permite até fazer-lhe uma dupla pergunta nessa qualidade. Da última vez que eu falei sobre este assunto, pareceu-me que uma das razões para a qualidade da higiene urbana ser menor era a falta de preenchimento dos quadros. Portanto, eu ia perguntar quantas pessoas estão no depósito de Ilheiras, quantas pessoas estão no depósito do Lumiar e que vagas é que ainda falta preencher. Portanto, como? Estou a falar bem ou não? Siga, Jorge. Não pode intervenção aqui. Segunda questão. Queria dar os parabéns ao Sr. Presidente, porque tem sido uma questão já que eu tenho levantado cada vez que eu intervenho, que é ajudarmos os mais idosos e os que têm problemas de mobilidade daquela zona da Rua Andrade de Gouveia, da André de Gouveia e da Rua Jaime Lopes, não sei quantos. Portanto, já foi alcatroado o piso, que vai para Alcotim, como ainda esta semana já puseram os postes para as tabuletas das paragens. Portanto, já estão a ver, já não é mau. Falta pôr as tabuletas e mais uma coisa, talvez penso que o Sr. Presidente terá que ver se vão fazer os riscos da passadeira, lá nesta rua, na Jaime Lopes Dias, e se vão pôr um banquinho, não os da JCDECO, não desses, um banquinho para que os velhotes e os que têm mobilidade reduzida, enquanto esperam, não sei qual é o nome que vai dar, se é o Rodinhas ou se é outra coisa qualquer, portanto, é esse transporte, pelo menos enquanto eles estão ali à espera, poder. Não sei que publicidade é que vai fazer, portanto, é isso. Mas muitos parabéns e muito obrigado, portanto, por ter avançado e de pensar naqueles velhotes que têm que subir a passagem aérea com 5 metros de altura para apanhar o transporte público. Muito obrigado, Sr. Presidente. O terceiro assunto é um assunto que alguém chama-lhe o laço eleitoral do IGE às moedas. Eu sei que agora, estes últimos dias, foi muito falado, outra vez, a linha circular. O Sr. Ministro dos Transportes foi assistir à recepção das primeiras 14 carruagens e perceberam que ele sentiu-se um bocado incomodado quando lhe perguntaram, então, como é que vai ser a linha? Se vai ser circular, não vai ser circular? Ele adiou para 2025. Não sei se é para não coincidir com eleições, mas adiou esse problema. Eu julgo que o Sr. Presidente poderá ter melhores informações sobre isso, porque falo num cenário 2, 3, aquela história das 8 às 10 dá a volta, das 10 a não sei o que dá outra. Eu sei que o Sr. Presidente, nas suas intervenções, já explicou várias vezes que o Lumiar não é um dormitório e não tem que ser tratado como um dormitório. Pelo menos são palavras suas sobre isso. Portanto, não sei se tem mais alguma notícia daquilo que tem vindo agora na TVI e noutros jornais sobre isso. Respeitei os 3 minutos, Sr. Presidente? Sim, senhor. Obrigado. Penso que sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Pedro Aleixo.
Está presente? Faz favor. Faço-lhe a mesma recomendação. Tentar, dentro do possível, cumprir 3 minutinhos. Está bem? Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente da Mesa, mais membros da Mesa, restantes eleitos, estimados fregueses. Na última Assembleia estive aqui presente, naquela que eu estive presente, não sei se recordam, que eu falei das árvores e do que se estava a passar da queda das árvores. Eu posso dizer que pelo menos 3 árvores caíram desde que eu aqui estive. 3, que eu tenha conhecimento. Uma em frente aos Correios, a outra na Dona Amélia e uma aqui por trás. Bem, nesse aspecto, o Sr. Presidente respondeu-me que as árvores têm que ser podadas na altura certa, o qual eu concordo consigo. Mas em casos extremos, nós podemos cortar as árvores e podá-las desde que, subsequentemente, sejam regadas, de forma a que a árvore consiga recuperar. Ou seja, a água faz a recuperação. É como o sangue nas nossas veias. Nós fazemos uma ferida, se não tivermos sangue, não saramos. A árvore, se não tiver água, não sara. Basicamente é isso. Graças a Deus, só houve danos físicos não, só houve danos materiais, não houve nada de outros danos, ainda bem. Esperamos que continue a ser assim. Bem, mas um assunto que se prende aqui é o seguinte, um deles, tem a ver com a EML. A EML neste momento aqui no bairro da Quinta das Mouras, que é este bairro por cima, anda a rebocar às 10h30 da noite. Pessoas que chegam mais atrasadas, que não têm sítio onde estacionar, e estou-lhe a fazer o pedido que é para pedir a EML. E não têm sítio onde estacionar e o que é que se passa? Rebocam os carros, ou seja, a pessoa chega de manhã já não pode ir para o emprego. Ora bem, em frente à escola secundária do Bom Meado, como todos conhecem, há imenso espaço. Mas o que tem acontecido ultimamente é que o roubo das chapas de matrícula tem feito com que os munícipes e os fregueses deixem de lá estacionar. Ora bem, aquele espaço enorme que está previsto na EML poder estacionar acabou. Ou seja, o que é que se propõe a isto? Há muitos veículos que ficam ali durante a noite que não são da freguesia. São outras pessoas de outras zonas que vêm pôr. Propor zonas noturnas só para residentes. Era uma proposta. E, na Dona Amélia, na parte descendente, agora onde estão a fazer as obras, passar a ser toda para a zona 14G. Ou seja, porque a zona 14M nada serve. É a zona que abrange da Dona Amélia de metade até ao Campo Grande. Ali não há ninguém a vir estacionar. As pessoas estacionam, ninguém vem do estádio de Alvalade deixar o carro na Dona Amélia. Esqueçam, deixam lá em cima no Ricardo Jorge. Então, eu proponho e pedir à EML para ser um bocadinho mais tolerante. Porque à noite, às 10h30, a pessoa está a dormir, não vem para aqui ninguém para a Borga, não vem ninguém para os bares, não há discotecas, as pessoas são sossegadas, são pessoas simpáticas, pessoas com 60, 70 anos que têm lá os seus veículos, pessoas que vêm de trabalho. Basicamente é isso que eu estava a pedir, Sr. Presidente. Em relação à higiene urbana, nem vou falar nisso, porque vai haver mais pessoas que vão falar no assunto. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Pedro Lés. Sr. Rui Rodrigues, por favor. Faz favor. A mesma recomendação. 3 minutinhos, mais ou menos. Aqui aproveitar. Estou? Então, muito boa noite a todos. O título é Estacionamento Indevido. Muito provavelmente a situação que a seguir vou apresentar já terá sido aqui abordada. Por outro lado, quero ao mesmo tempo referir que não tenho nada contra a realização de jogos de futebol e que, devido ao bom desempenho que o Sporting tem tido, o número de jogos no estádio de Alvalade tem aumentado. No entanto, o reflexo deste facto tem levado a que cada vez mais os moradores que habitam junto à Rua Professor Vieira de Almeida e Rua António Livramento e outras contíguas a estas sejam confrontados com o estacionamento indevido. Eu, há bocado, se virem aqui esta imagem, os carros, quando há jogos de futebol do Sporting, estão aqui em cima dos passeios por tudo quanto é lado. A exemplo, no dia em que jogou o Sporting com o Lille para a Liga dos Campeões, que foi uma terça-feira às 20 horas, um vizinho meu que foi buscar o filho numa cadeirinha de bebê ao Colégio do Planalto teve que vir pela estrada porque não conseguiu vir pelo passeio por causa dos carros que estavam estacionados em cima do passeio.
Para solucionar este problema, devem ser colocados pilaretes nos dois lados em toda a rua Professor Vieira de Almeida e nas ruas adjacentes onde se justifique, evitando assim que desta maneira o estacionamento indevido continue. Curiosamente, na zona do Paço do Lumiar, barra Estrada do Paço do Lumiar, que vai desde o Museu Nacional do Teatro à Azinhaga, está repleto de pinos e que não vejo grandes problemas aí. Aproveitando a oportunidade, quero chamar a atenção que os carros na rua Professor Vieira de Almeida continuam a circular com excesso de velocidade muito para além dos 30 km/h. Deviam ser criadas lombas para trazer a calmia ao trânsito. Por exemplo, uma das lombas devia ser antes desta curva e depois desta curva, que é onde os carros ganham mais velocidade e que até podem ter mais acidentes. A não existência de uma passadeira que faça a passagem dos peões da rua António Livremente barra rua Professora Vieira de Almeida para as ruas Professor Bentes dos Caraça e rua Professor Abel de Salazar. E a colocação de uma barreira de proteção para os peões que circulam no passeio, que é estreito, em frente às torres do Planalto. Por último, há sinais de trânsito que estão tapados pelos ramos das árvores e que a situação que acabei de apresentar tem reflexos nos custos dos condomínios. Poluição, estragos, etc. Obrigado pela oportunidade. Não sei se querem tirar algumas dúvidas, não sei. Não, muito Está tudo obrigado. Nós esclarecido? depois, o Sr. Presidente, depois no fim da intervenção de todo o público, vai responder, está bem? Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Sra. Dona Catarina Moraes de Oliveira, por favor. Muito obrigado por vir à Assembleia de Freguesia de Lumiar. 3 minutos, está bem? Sim, sim. Então, boa noite a todos. Eu sou moradora na freguesia, na zona da Alta de Lisboa. Vi no site da Junta que o Sr. Presidente da Junta esteve reunido com o Ministro das Infraestruturas, é assim, não é? Eu já confundo os ministros todos. E que falou na questão da linha do metro. Mas não foi dado nota do que é que o Ministro terá respondido. Gostaria de saber e o que é que se pretende fazer a seguir. Também gostaria de saber, pronto, eu digo isto porque sou utilizadora isto como moradora, mas também preocupa-me, mesmo não usasse o metro, uso o metro todos os dias e portanto esta linha só nos vem criar problemas aqui à freguesia e a outras. Outra questão que queria pôr é se nessa reunião se colocou alguma questão relativamente ao aeroporto de Lisboa, uma vez que há obras que vão permitir o aumento da capacidade aeroportuária no número de movimentos em 20%, mas está tudo num grande silêncio sobre o início da construção do novo aeroporto, que é aquilo que permite tirar esta situação da nossa cidade e deste problema que afeta aqui milhares de pessoas. À noite, à noite ao serão, nem sequer estou a falar dos voos noturnos, não dá para ter uma janela aberta, agora nesta altura que teve muito calor em agosto, não dá para estar na Quinta das Conchas sem ouvir os aviões passar constantemente. Enfim, isto depois há uma certa habituação, mas isto causa muitos problemas a nível de saúde e até alguma irritabilidade, não é? Coisas que sentimos diretamente e outras que não sentimos, mas que o nosso corpo vai sentindo. Portanto, queria saber, eu sei que foi chumbada, ou quase toda chumbada, uma moção sobre esta questão aqui na Assembleia de Freguesia, sinceramente tenho pena, mas gostava de saber o que é que a Junta pretende fazer acerca destes assuntos, nomeadamente junto da Câmara de Lisboa, ou mesmo do Governo. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Rui Pinto, faz favor. Desculpe lá, estava aqui em primeiro, mas houve aqui uma gafa aqui com o nome. Mas pronto, está tudo resolvido, faz favor. Boa noite. Cumprimento o excelentíssimo Sr. Presidente e demais membros desta Assembleia, munícipes aqui presentes
e ainda todos os que nos seguem através das redes sociais. Eu, Rui Pinto, agente da PSP na situação de pré-aposentação, relembro que o tema anterior que me moveu aqui foram as câmaras, a instalação das câmaras CCTV, cujo assunto que se prende continua a ser premente. Hoje trago novos, velhos assuntos e que, no meu entender, são igualmente de interesse público. Refiro-me à deservagem, à desbaratização, à poda das árvores. Bem sei que obedece a um parâmetro e critério rigoroso do arquiteto paisagístico, mas o que se tem vindo a verificar é que as raízes das mesmas já emergem nos passeios, alguns lancis já estão a sair fora dos passeios, podendo provocar a queda dos idosos e dos novos e de quem passa com os carrinhos dos bebés, etc. Temos também circunstâncias que as copas das árvores, derivado à amplitude das mesmas, já estão a invadir os espaços das janelas, impedindo os moradores de terem acesso, o livre acesso à janela. Temos copas das árvores, cujas árvores, a ramagem cresce para baixo, podendo provocar até a cegueira ao passarmos. Portanto, os troncos são pequenos e as copas são grandes e na oblíqua, no sentido do pavimento, e o arquiteto paisagístico devia ter atenção em relação a isso. Relembro também as passadeiras que devem ser, já foi falado, que vão ser fresadas. Temos zonas de escolas ali na Carlos Paredes, temos miudagem, têm que ser fresadas e então depois, consequentemente, levarem a tinta. As placas verticais, algumas encontram-se tombadas e ainda pouco visíveis, porque a copa das árvores impede a sua visibilidade. Continuamos com uma lentidão na remoção dos monos, contentores do lixo, por recolher, ou seja, o habitual, mais ou menos do mesmo, melhorando há pouco tempo qualquer coisa. Isto refiro mais à zona da Carlos Paredes. O acesso dos vãos às garagens, podemos verificar que se encontram lá monos, grades, que têm que ser retirados, obviamente, não é? Para concluir esta situação, que começa já por ser aflitiva e constrangedora para todos nós. Relembro que quando comprámos a nossa casa na Alta de Lisboa, comprámos em projeto e supostamente seria um projeto de uma Lisboa moderna, de vanguarda. A conclusão minha hoje é que graça pela freguesia, um sentimento profundo de tristeza, e perante estas realidades a que estamos sujeitos, sentimos um bocadinho traídos. Urge que se convirjam os esforços e que sejam tomadas as medidas necessárias rumo à higienização da comunidade, contribuindo assim para o bem-estar de todos. Obrigado. Muito obrigado. Senhor Presidente, se faz favor, comentários às intervenções do público. Faz favor. Eu peço desculpa, mas não tenho aqui o seu nome. Paula. Paula, pode verificar esta situação, se faz favor. Sr. Presidente, se calhar, respondendo, depois verificarmos que estava devidamente inscrito, falará, não sei. Não percebi, Sr. Presidente, peço desculpa. Se calhar iniciar as respostas enquanto os serviços apuram se de facto está rigorosamente inscrito, respondi a
estes fregueses que Muito estiveram, que já falaram. Já Depois, percebi, é bem se da economia de verificar que tempo. estava Muito bem bem. escrito, pronto, falará e o Sr. Presidente depois responderá o que for Com necessário, está certeza. bem? Muito obrigado. Só para não estarmos a perder muito tempo. Muito obrigado. Pronto, então, Pronto, eu agradeço aos serviços, só um segundo, agradeço aos serviços que verifiquem a situação e depois me deem a informação, está bem? Só chamou, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aos nossos diversos fregueses que vieram trazer as suas questões e passar então às respostas. Portanto, em relação à questão colocada, às questões colocadas pelo Sr. Jorge Rolo, no que diz respeito à higiene urbana, nós temos de facto duas unidades de higiene urbana, a Lumiar Centro e a de Telheiras, e a divisão dos recursos humanos em termos dos assistentes operacionais é equitativa entre os dois postos. Portanto, temos 24 trabalhadores num lado e 24 trabalhadores no outro. Portanto, esta é a situação que temos de... Em relação às vagas do quadro, é uma questão que nós temos depois, podemos clarificar e eu farei isso depois durante a intervenção sobre a informação escrita. Mas isso está publicado, é público, as vagas do quadro que existem na Junta de Freguesia. Em relação à questão que mencionou sobre a paragem, efetivamente, a Carris, que tinha a responsabilidade, tem a responsabilidade da circulação dos autocarros, fazia depender a obra na Formosinho-Sanches da circulação que viesse desde os Alcotins até ao centro do Lumiar. Felizmente, finalmente, e após muito tardar, tivemos efetivamente a obra e é expectável que a carreira 763 possa iniciar as suas funções na próxima segunda-feira. Portanto, será e permitirá então fazer essa ligação direta aqui ao centro da freguesia. Portanto, ficamos contentes que assim seja, lamentando naturalmente a demora que isso acabou por ter, até com alguma incompreensão em relação à circulação na estrada, porque há estradas seguramente até piores do que aquela estava, onde circulam autocarros. E, portanto, mas enfim, a situação está, como digo, em vias de se resolver e naturalmente ficamos também contentes por isso. Em relação à situação do metro, e houve mais que um freguês que abordaram essa situação, a nossa posição foi e é muito clara, não é? Nós entendemos que a ligação ao centro da cidade deve manter-se no Lumiar. Nós temos 4 estações de metro, não faz sentido que 3/4 delas deixem de ter acesso direto ao centro da cidade. E, portanto, esta é aquilo que sempre temos dito. Fizemos-lo no decurso do governo anterior, reunindo com o Sr. Ministro Duarte Cordeiro e, na sequência agora do novo governo, também já reunimos com o Sr. Ministro agora das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, precisamente para reforçar aquela que era a nossa posição. Demos nota pública disso, mas não tenho nenhum problema em reiterar aquilo que já foi dito. Nós nessa reunião abordámos a questão do metro, entre outras também, falámos também sobre a questão da insonorização também do metro, dos viadutos do metro e também da insonorização do eixo norte-sul, mas o foco principal da reunião, como está bem de ver, era precisamente a questão do metro. O que o Sr. Ministro nos transmitiu é que, de facto, há um grupo técnico a trabalhar essa matéria, nomeadamente a questão linha circular, linha laço, outra solução qualquer. A garantia que nos foi dada pelo governo anterior e por este também é que a solução que lá está implementada, portanto, a parte infraestrutural, permite qualquer uma destas soluções. O que falta agora é a questão da decisão e o software que possa fazer funcionar a solução que venha a ser decidida. Como digo, a nossa posição é, e foi sempre muito clara, não concordamos com a linha circular, a nossa proposta alternativa é a linha em laço, esperemos que essa seja a solução a ser adotada. Inclusivamente, ainda esta semana, na sequência também mencionaram isso, não é? Houve a recepção das novas carruagens e, por alguma razão, colaram um autocolante com a linha, não é? O percurso, as linhas do metro, e que estava configurado de acordo com a existência da linha circular. Portanto, em bom português, alguém pôs a carroça à frente dos bois, como se diz, não é? Em bom português, e, portanto, essa questão não está decidida. É uma questão que é do conhecimento da administração do metro, uma questão que é do conhecimento da tutela. Portanto, não está ainda decidida, esperemos que venha a ser decidida. Aproveito para reiterar que, ainda ontem, na sequência dessa notícia da tal decisão sobre a linha circular ou não, fomos inquiridos, neste caso pela Comunicação Social, e tive a oportunidade de dizer até que a questão nem sequer é, nas horas de ponta, ser laço e no resto do tempo ser circular. A questão é que o Lumiar não é um dormitório e, portanto, o acesso ao centro da cidade tem que ser garantido na hora de ponta e fora da hora de ponta.
Portanto, para nós esta questão é cristalina e está amplamente, digo eu, clara, se não está, reitero o que já disse, e, portanto, para nós não há nenhuma dúvida em relação a esta matéria. Bem como também é para nós importante que se acautele a expansão da rede do metro, nomeadamente, por exemplo, a ligação ao aeroporto, que faria sentido em vez de, aí sim, termos de dar a volta a quase meia cidade para nos deslocarmos um espaço tão curto, não é? E, portanto, essa situação, naturalmente, que também tem que ser equacionada. Compreendemos que não é uma decisão simples, até porque implica um investimento avultado. Talvez não fosse tão avultado se não se tivesse gasto tanto dinheiro nos viadutos que são inúteis e que foram construídos. Mas isso, enfim, já é uma apreciação colateral. Em relação às questões trazidas pelo Sr. Pedro Aleixo, no que diz respeito às podas, de facto, houve aquele período em que não a Câmara... Já agora, para clarificar, eu não concordo que não se possa fazer podas durante todo o ano. Aliás, como se diz muitas vezes, também a doutrina divide-se em relação a essa matéria, não é? Portanto, eu não sou especialista na área. O que me dizem algumas pessoas é que se podem fazer podas de todas as árvores durante todo o ano. Outras dizem que não, que há épocas adequadas para a poda. Até porque nós temos uma relação adequada com a Câmara, houve a reposição de uma série de árvores, aceitámos aquela que era a recomendação da Câmara, que era não fazer podas em todas as árvores durante os meses de verão, reservando as podas apenas para as coníferas, para os pinheiros. E, portanto, cumprimos isso. Estamos agora na fase em que já passou o verão e estamos a recomeçar as podas de todas as árvores e, portanto, temos várias situações sinalizadas. Reconhecer que, de facto, durante um período não tivemos essa capacidade de implementar as podas nas árvores, portanto a situação agravou-se. Agora já temos, antes do verão já foram intervencionadas várias, agora serão intervencionadas mais árvores com a retoma desta atividade. Também em relação à questão que se falou da rega das árvores, está concluído praticamente o procedimento de aquisição do novo autotanque e, portanto, teremos também capacidade para fazer essa rega de forma muito mais eficaz e adequada, até porque temos algumas árvores, como digo, foram replantadas agora e, portanto, carecem efetivamente de serem regadas por forma a que não se percam. Portanto, essa é uma das questões que seguramente o autotanque vai permitir resolver de forma mais adequada. Em relação às questões do estacionamento aqui no bairro, eu confesso que depois não percebi, ou seja, a partir das 10h30, os reboques que são feitos, ou às 10h30, conforme disse, são feitos em veículos que não estão adequadamente estacionados, não é? E, portanto, não tem a ver com estarem estacionados em lugares adequados, mas não terem dísticos de estacionamento. Então, estacionamentos irregulares e que, portanto, as regras do Código da Estrada podem e devem ser cumpridas e, portanto, em relação a essa matéria, temos dificuldade em pedir o contrário. Aproveito para dizer, fazendo a ponte para as questões que nos trouxe o Sr. Rui Rodrigues, as regras do Código da Estrada são para ser cumpridas independentemente de outros eventos que possam acontecer. E, portanto, quando há jogos ou há outra qualquer situação, isso não é argumento para nós deixarmos de cumprir o Código da Estrada. E, portanto, essa matéria para nós também é muito clara. Mas, voltando aqui à questão do estacionamento perto das Mouras, e em relação à solução proposta de haver um estacionamento reservado a residentes, da nossa parte é uma das propostas que temos feito já em vários locais, apenas para o período noturno, até porque também não queremos prejudicar, por exemplo, a atividade económica nos vários locais, permitindo às pessoas que se possam deslocar, estacionar próximo e um período curto, que vão tratar dos seus assuntos e depois, então, não deixarem o carro durante muito mais tempo. Portanto, essa situação também estamos a trabalhar nela conjuntamente com a EML e, portanto, esperamos que possamos alargar essa solução, como digo, sem prejudicar aquela que é a atividade comercial. Em relação à agenda urbana, portanto, já abordei os temas, enfim, naturalmente que temos aqui as tais dificuldades a que já aludi ainda antes de fazermos a pausa aqui na Assembleia de Freguesia e, portanto, estamos a trabalhar no sentido de suprir essas necessidades. Voltando às questões que nos colocou o Sr. Rui Rodrigues, portanto, em relação concretamente ao estacionamento em dias de jogo, já abordámos também o Sporting e a EML no sentido de termos uma solução que permita que as pessoas possam estacionar e vir de metro até ao estádio. O estádio é bem servido por uma rede de metro e, portanto, não há nenhuma razão para que as pessoas não possam estacionar num local adequado, deslocar-se em condições de conforto e segurança para assistir ao jogo de futebol. E, portanto, a nossa ideia é, de facto,
criar essas condições, divulgar essas condições e, sem prejuízo de que as regras são para cumprir, uma vez existindo ter uma campanha de comunicação que possa suprir essa necessidade de estacionamento, eventualmente no parque de estacionamento ali na Ameixoeira, que àquela hora está seguramente muito disponível, permitirá que possam as pessoas que vão assistir aos jogos estacionar e deslocar-se em condições de segurança. Em relação aos ramos nas vias, nomeadamente nos separadores centrais, também já sinalizámos junto de quem pode intervir. Desculpem. Muito obrigado. No sentido de resolver essa situação, porque gera naturalmente também um problema de segurança face à falta de visibilidade. Em relação às questões que nos trouxe a senhora Catarina Moraes de Oliveira, espero ter anotado bem o nome, no que diz respeito à alta, portanto, em relação ao metro, esta foi digamos, a troca de ideias que tivemos com o senhor ministro. Não abordámos a questão do aeroporto, não foi objeto da reunião, não estava de facto na agenda, mas julgo que aquilo que também é tornado público é, por demais, enfim, o processo está decidido, tanto quanto nos foi dado a conhecer a todos, e portanto é expectável que agora possam avançar as soluções que permitam materializar isso mesmo. E portanto, para nós, infelizmente até sai um pouco fora daquilo que são as nossas competências, sem prejuízo de termos uma posição em relação a essa matéria. Naturalmente somos muito sensíveis aos aspectos em que os voos, com a proximidade que têm e com o horário que têm, são lesivos daquilo que é o interesse dos cidadãos e, portanto, também estamos alinhados em relação a essa questão. Em relação às questões que nos trouxe o nosso freguês Rui Pinto, no que diz respeito à questão que aflorou logo no início, a questão da videovigilância, como já tive a oportunidade de dizer, é uma das coisas que pretendemos que na próxima fase de videovigilância, do programa de videovigilância que a Câmara está a desenvolver, que o Lumiar seja abrangido. Na primeira fase não foi. Esta questão da segurança ou da insegurança é uma questão que nos preocupa muito. Sinalizo hoje, terão visto também na comunicação social, que houve uma grande operação também aqui no nosso território e que culminou numa série de detenções e, portanto, a PSP está a fazer uma intervenção relevante também nesta área. Já aqui falámos sobre as questões da percepção de insegurança. Reitero aquilo que já disse também, que possa, perante uma situação que tenham identificado, não deixem de fazer a competente queixa junto das autoridades, porque de outra forma eles não têm os registros das ocorrências e também não têm maneira de exigir junto da respectiva hierarquia, junto da respectiva tutela, o reforço de meios. E, portanto, sinalizo essa necessidade. Depois, em relação às outras questões que nos trouxe. Em relação à desherbagem, a situação já está finalmente a entrar num circuito de normalização, portanto já temos o contrato da desherbagem a funcionar em pleno e, portanto, esperamos que, fruto da insistência ou da aplicação dos fitofármacos de forma regular, possamos finalmente controlar a situação. Até agora, confesso que tem ficado aquém daquilo que era a nossa expectativa, ou seja, tem sido necessário uma intervenção com um período mais curto, de acordo com o que nos têm transmitido, tem a ver com uma excessiva carga de sementes que não se resolve numa primeira aplicação. Esperemos que progressivamente o resultado seja efetivamente mais duradouro. Em relação à desbaratização, temos notificado a Câmara, quem tem essa competência, sempre que nos têm sido sinalizadas essas situações e, portanto, é uma intervenção, nesse caso, compete à Câmara. Em relação às raízes das árvores, infelizmente é uma realidade não sei se toda a cidade, se todo o país, porque, efetivamente, não temos uma solução que permita obviar esse problema. Naturalmente que, perante essa situação do levantamento dos passeios, dos lancis, etc., tem que haver depois uma intervenção, mas, na verdade, tanto quanto me é dado a perceber, não há verdadeiramente uma solução para evitar que isso aconteça, mas, naturalmente, temos essa preocupação. Em relação à questão que levantou das passadeiras, também já tive a oportunidade de dizer que já, afinal, concluímos o processo de contratação, vai começar, priorizando as zonas que entendemos serem de maior risco de atravessamento, nomeadamente próximo aos estabelecimentos escolares. Em concreto, em relação à Carlos Paredes, que é de facto uma rua que tem uma circulação
velocidade média muito elevada e há um dos cruzamentos em que, fruto do declive, também às vezes é difícil a visibilidade e tem uma sinistralidade rodoviária relevante, também já solicitámos a eventual avaliação para que esse cruzamento possa ser convertido numa rotunda, reduzindo os riscos para quem ali circula. Em relação à questão da lentidão nos monos, quer dizer, não, reparem, eventualmente haverá lentidão, mas a esmagadora maioria das situações não tem a ver com lentidão. Tem a ver com o facto das pessoas não cumprirem aquilo que é suposto acontecer, que é contactar uma linha gratuita da Câmara, agendando a remoção do respectivo mono, para que, quando seja agendado, ele não fique, de facto, demasiado tempo na rua. Portanto, há de facto aqui um problema estrutural que temos todos que ajudar a resolver, incluindo os cidadãos. Nós temos zonas em que nós fazemos a remoção do entulho de manhã e ao fim da tarde já está novamente cheio de entulho, de resíduos que não é suposto sequer estarem naqueles locais. Portanto, nós já estávamos e continuamos junto da Polícia Municipal, no sentido de reforçar a fiscalização e de haver autos passados a quem prevarica sistematicamente. Nós temos 10 pontos negros no território em que sistematicamente isso acontece. E uma das coisas que temos constatado é que, eventualmente, até nem se trata de resíduos produzidos no Lumiar. São carrinhas que passam, param naqueles locais, abandonam os resíduos e seguem o seu caminho. Portanto, esta é uma dificuldade efetivamente muito grande e sinalizo, mais uma vez, quem testemunhe essas situações, que as sinalize junto das forças de segurança para que se possa intervir, porque é impossível gerir isto desta forma. O mesmo em relação aos acessos às garagens. Aí também, quer dizer, não é um depósito normal de resíduos, são pessoas que ali deixam todo o conjunto de monos, entulho, por aí fora. Portanto, não é possível, não é? Não temos essa possibilidade. Em relação à questão da Alta de Lisboa, que é também uma preocupação nossa, que é um projeto de facto que era muito ambicioso e mas que acabou por ficar a meio, não é, da sua implementação. E há uma questão para nós que é muito pertinente também. Naturalmente, além do desenvolvimento da parte comercial, de habitação, de serviços, há um conjunto de equipamentos sociais que estão associados à execução de todo o projeto da Alta de Lisboa, que também estão pendentes e, portanto, é fundamental que isso seja materializado em prol dos cidadãos que aqui residem, não é? Portanto, para nós essa questão é muito, muito relevante e temos tentado, junto da Segal e junto da Câmara, que essa situação possa avançar da forma mais célere possível. Infelizmente não tem sido o caso. Na prática, não tem havido um desenvolvimento muito significativo nesse sentido. E, portanto, muito obrigado a todos pelas vossas questões, pelas críticas e sugestões. Da nossa parte, pergunto se algum dos membros do Executivo deseja acrescentar alguma coisa, algo à resposta, mas de outra forma, agradecer novamente. Estamos disponíveis para vos ouvir, seja no contexto da Assembleia de Freguesia, no contexto da reunião aberta do Executivo, ou marcando reunião com qualquer um de nós, face aos respectivos pelouros, no sentido de prestarmos um melhor serviço às pessoas que nos elegeram. E, portanto, estamos disponíveis para sempre que entenderem, prestar-vos os esclarecimentos que julguem necessários. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. João Conde, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só fazer um pequeno comentário à intervenção do público em relação ao tema do parqueamento. E é mesmo, portanto, secundar a ideia, de facto, em dias de jogo, isto é muito complicado, de uma ponta à outra da freguesia, porque eu moro numa das pontas da freguesia, na zona do Parque dos Príncipes, e fica tudo completamente cheio de carros. Nos lugares que habitualmente os residentes usam e que ficam sem lugares à noite, e estacionamento ilegal em cima dos passeios, enfim, dificultar o trânsito dos peões, por aí afora. Portanto, de facto, há aqui quase que uma dicotomia. Quando, nos dias de jogo, fecha-se os olhos. Quando a pessoa tem, por qualquer motivo, de parar o carro, até pode ser residente, mas por acaso não tem o dístico daquela zona, tem que parar o carro num lugar, é capaz de aparecer lá a ML e o tipo leva a multa, sem hipótese. Portanto, pronto, de facto, era importante olhar um bocadinho para este tema. Enfim, para ser mais justo, mais justiça na atuação da ML, não é? Muito obrigado. Obrigado. Se faz favor.
Pedro Saraiva. Pedro Saraiva, Partido Socialista, não é muito comum ficar sem palavras, mas devo dizer que agora fiquei quase sem palavras. Porque eu ia fazer um ponto de ordem à mesa, porque achei que o Sr. Presidente, como é costume, iria dizer que os partidos não podiam falar nesta fase de resposta ao público. E eu iria fazer o ponto de ordem que faço sempre, criticando essa decisão e dando conta de que este momento de diálogo dos fregueses com a Assembleia de Freguesia deve ser um momento de diálogo entre os partidos representados na Assembleia de Freguesia e os munícipes, e não entre o Executivo e os fregueses, porque é para isso que servem as reuniões públicas. Deixe-me fazer-lhe o comentário. Diga. Tem razão. Pois. Mas está a falar agora, não está? Está a falar? Estou. Então pronto, ótimo, já tem o que queria, não é? Mas então deixe-me explicar. Tem razão no que está a dizer. Principalmente as que costumam vir cá até estranham, não é? Deixe-me, sim, é verdade, porque assim, durante muito tempo eu fiz parte dessa bancada e de facto os presidentes de mesa não deixavam falar. No entanto, verificámos, e eu verifiquei, e no início, em muitas das assembleias, já deste quadriênio, eu não permiti fazer isto no seguimento do que se fazia normalmente aqui na Assembleia de Freguesia, mas verificámos na revisão do regimento que, de facto, isso está incorreto. E a partir do momento que eu percebi que está incorreto, mudei a minha forma de atuar e, por isso, o senhor está agora a falar. Pronto, mas está a falar, está a refilar, mas está a falar. É incrível, mas é verdade. Como imagina. Mas, desculpa lá, e deixa-me só dizer-lhe outra coisa. Eu, por acaso, esqueci-me de comentar antes de vos dar a palavra, esqueci-me de comentar outra coisa. Não, eu não preciso de comentar que lhe vou dar a palavra, de declarar isso, não é? Quer dizer, não posso comentar isso. Do procedimento, acho que convém que a Assembleia saiba, não é? Pronto, ok. Refila porque agora fala, mas antes não falava. Pronto, ok. Deixa-me só dizer-lhe o seguinte. Houve aqui, de facto, um comentário que eu teria que fazer e não fiz, que foi o seguinte. Teve aqui uma pessoa que disse que estava inscrita e que queria falar, e logicamente que se estivesse inscrita eu teria todo o gosto em ter deixado a falar. Acontece que os serviços estiveram a verificar se de facto havia uma inscrição e a inscrição não existia. E que não existia, temos que cumprir as regras e não pôde falar. Peço desculpa por esta intervenção, faça favor. Não sei se tem mais alguma coisa a dizer. Já posso? Já. Pronto, obrigado. Muito bem. Queria então, nesse sentido, dizer que me parece evidente que se estamos perante uma alteração das regras de funcionamento, acho que essas regras de funcionamento devem ser transmitidas à Assembleia para sabermos todos com que linha... Eu estou a falar, se puder acabar. Posso? Pedro Saraiva, permite-me. Sr. Presidente, de facto a proposta de alteração ao regimento está em curso, mas ainda não foi apresentada nesta Assembleia. Sim, mas espera aí. Nós estamos a falar no regimento antigo, e no regimento antigo isso já está. Isso já está no regimento antigo. Não era é muito uma alteração claro que nós vamos implementar. Isso já existe. Acho que era bastante claro. Eu ando a dizer isso desde o início. Já existe no regimento antigo. Portanto, não é uma alteração que nós, nesta comissão, vamos implementar. Não. É uma situação que já existe e que estava incorretamente aplicada. Não estava implementada. Não estava implementada. Não estava implementada, de facto, mas era clara. Era clara daquilo que era a leitura do regimento. Não parece, no entanto... A prática não estava a acontecer, mas está no regimento. Acho que esta conversa, para quem nos vem cá ouvir, é absolutamente irrelevante e, portanto, não me parece que isto seja de todo necessário. E, portanto, a única coisa que eu queria transmitir às pessoas que cá vieram e que se deram ao trabalho de vir cá é dizer que o Partido Socialista, naturalmente, está preocupado com muitas das constatações que aqui foram identificadas. Há muito tempo que muitas das coisas que aqui foram ditas também são por nós ditas, ainda hoje foram ditas no início da reunião, e portanto a nossa preocupação será sempre a de ouvir aqueles que são as preocupações dos nossos vizinhos, estamos sempre constantemente disponíveis para fazer esse diálogo, e a sua voz será sempre também a nossa voz nesta Assembleia, partindo sempre deste princípio ativo de diálogo e de toda e qualquer disponibilidade para, juntamente com o Executivo, trabalhar na melhoria da freguesia, que acreditamos que, infelizmente, ao contrário do que foi prometido no passado, não é o que tem acontecido nos últimos 3 anos. Muito obrigado. Mais intervenções? Partidos políticos, dos representantes da Assembleia de Freguesia? Mais alguém quer intervir? Se faz favor, Marta Vieira, PSD. Sim. Ouvimos atentamente as intervenções do público e também o PSD aqui nesta Assembleia de Freguesia tem defendido e já defendia nos mandatos anteriores as questões relativas ao metro e que aqui voltaram a ser colocadas. Relembro que o PSD nesta Assembleia já apresentou
2 moções relativas à questão do metro e da necessidade imperiosa da linha em laço ser a que vai ficar a funcionar aqui na linha verde. E subscrevemos uma outra com a Iniciativa Liberal. Portanto, estamos completamente solidários com as preocupações dos fregueses, que são também nossas e que é também do Executivo, e nós aqui nesta Assembleia temos-nos batido, e penso que isso é muito evidente, pelo número de documentos que já foram apresentados neste mandato. Era isso. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Sobre o público? Sobre a intervenção do público? Não pode, infelizmente. Peço desculpa. Muito bem. Então, se faz favor, Nelson Rocha, Bloco de Esquerda, se faz favor. É só uma pequena nota para reforçar o que o Sr. Presidente do Executivo disse, e muito bem. Se bem me lembro que há tempos os partidos políticos, e agora faço aqui... Está verde? Se bem me lembro, aqui há tempos, se bem me lembro, e penso não estar equivocado, aqui há tempos os partidos políticos, e penso que por unanimidade, subscreveram um documento sobre a questão do metro e que todos nós, e o Sr. Presidente provavelmente recorda-se do que eu estou a falar, todas as forças políticas presentes nesta Assembleia... Não foram todas. Não, peço desculpa, houve uma que não subscreveu. Bom, fizemos esse mesmo, assinamos esse mesmo documento para que o metro fosse, como o Sr. Presidente disse há pouco, tido em conta a pretensão aqui da nossa Assembleia. Penso que estou a falar mais ou menos verdade, correto? Obrigado. Muito bem, então acabámos a intervenção do público e os comentários. Portanto, vamos fazer uma coisa que é, vamos voltar ao PAOD. E, portanto, peço a todas as pessoas, a quem quiser fazer declarações de voto, que o façam neste momento. Peço é o seguinte, não são compêndios, não vão descrever um compêndio político sobre um determinado assunto. São pequenos apontamentos sucintos sobre a vossa proposta. Podem fazê-lo por escrito, apresentar à mesa, ou se quiserem apresentar oralmente, faço favor e peço que o façam agora. Quem quer intervir? Vai fazer por escrito, não é? Muito bem. João Condesse, não havia uma intervenção... Também é por escrito? Ótimo. Também, Carlos? Pronto, ótimo. Então, as declarações de votos vão ser apresentadas por escrito. Ótimo. Podemos avançar então. Sr. Presidente, o Partido Social Democrata vai apresentar também por escrito, 4 declarações de voto relativamente às moções 3, 4, 8 e relativamente à recomendação número 1. Muito obrigado. Assim sendo, vamos passar ao período da ordem de trabalho e peço ao Sr. Presidente para fazer a apresentação da informação escrita, por favor. Peço, tendo em conta que já são neste momento 10 horas, que o faça de uma forma sucinta, porque não é preciso estar a descrever toda a informação escrita, porque penso que muitos dos membros da Assembleia já leram e, portanto, penso que também seria importante focar os pontos mais importantes. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sei bem da sua intenção sempre de terminarmos antes das 24 horas e, portanto, tentarei dar o meu melhor para que ainda consigamos lograr essa tarefa. Portanto, muito rapidamente, e como já foi dito, todos os membros da Assembleia têm acesso à versão escrita. Isto é apenas uma versão abreviada que tentarei usar para vos trazer a informação escrita. Portanto, não tem muito detalhe, ela está muito mais detalhada na documentação escrita que tem, mas julgo que há alguns aspectos que vale a pena realçar. Além daquilo que é a representação habitual e aquilo que tem a ver com o próprio desenvolvimento dos CDCs, que é obviamente uma questão muito importante para nós em termos de investimento no território,
Temos um conjunto de iniciativas que nos pareceram muito importantes e que dizem respeito a este período que estamos agora a reportar. Dia Mundial da Criança, o Grande Arraial do Lumiar, que foi uma novidade, dar aqui também um cumprimento à marcha pelo seu empenho e também pelos resultados que obtiveram durante as marchas de Lisboa. Temos várias intervenções a acontecer, nomeadamente as alterações que foram feitas na Estrada do Desvio, a intervenção na Rua Manel Valadares, que está em curso, a intervenção na Rainha Dona Amélia, Rua Inês de Costa, a intervenção também que está a ser feita aqui na Alameda das Linhas de Torres e a intervenção que está a ser feita aqui na Quinta das Conchas. Estas intervenções naturalmente não são da competência direta da Junta de Freguesia, mas são situações que ao longo tempo tínhamos identificado e que felizmente estão finalmente a ser resolvidas. Temos tido o privilégio também de ter cá o ACS na freguesia, que era uma instituição que estava um pouco arredada aqui do nosso território e felizmente tem havido por parte da UACS também maior disponibilidade, o que naturalmente saudamos. E reforçava também aquilo que há pouco já fiz menção, as alterações à circulação empreendidas pela Carris, a alteração que diz respeito à carreira de bairro e também ao futuro recomeço da carreira 763, que ligará então o Colégio Militar até ao Lumiar Centro, atravessando a zona da Quinta dos Alcotins. Sinalizar também, porque também é uma questão que me é cara pessoalmente, não posso deixar de dizer, a questão da dádiva de sangue. Nós temos as reservas de facto em algumas dificuldades. Tivemos a oportunidade aqui na Junta de Freguesia de promover uma sessão de dádiva, mas deixo o repto para que quem tiver condições para dar sangue não deixar de o fazer. Tivemos também quer o Arraial Sénior, quer o Arraial da Util, e inauguramos o mural de street art ali junto em Telheiras, e que junto à sede da APCL e que também foi bastante bem acolhido. Temos de facto 39.477 eleitores recenseados, não sei se vamos chegar ao fim do mandato atingindo a marca de 40 mil. E temos de facto um conjunto de serviços que prestamos aos nossos cidadãos, nomeadamente aquilo que acontece no âmbito quer do espaço cidadão, quer do usufruto do autocarro, que serve de facto muitos cidadãos do Lumiar e também em colaboração com várias das instituições que temos no território. Em termos dos recursos humanos, de facto, há pouco falava-se da questão do quadro, não é? Nós temos 178 postos de trabalho, dos quais 52 estão vagos, temos 114 pessoas em efetividade de funções, 12 estão em mobilidade e temos, quer por via de diversos modelos, quer de contratação, quer de mobilidade, quer de alterações das suas situações laborais, uma mudança naquilo que são os nossos trabalhadores. Temos também os procedimentos em curso que nos permitirão também suprir algumas necessidades que temos e algumas delas estamos ativamente também à procura. Não me canso de realçar, por exemplo, a questão do fiscal, que é para nós uma questão muito pertinente. Sinalizo, se houver alguém com essa competência que esteja disponível, estamos interessados em recrutar para os serviços da Junta. Em relação à gestão financeira e contabilidade, também tem muito mais detalhado nos documentos, não me vou alongar aqui nesta exposição, mas, portanto, isto está em linha com o que seria expectável para a execução nesta altura do ano. Estamos a falar reportado a junho, de qualquer forma. Se houver alguma questão mais técnica, também temos o privilégio de contar aqui connosco hoje com o José Frazão, da nossa empresa de contabilidade, e, portanto, qualquer questão mais técnica também podemos recorrer aos seus conhecimentos e à sua explicação. Em relação às atividades económicas e licenciamento, temos de facto um acordo para a cessação do protocolo com a Agrobio, que permitirá depois avançar naquilo que é a reconversão do mercado do Lumiar. Era uma questão que há longo tempo estávamos a tentar resolver, portanto, finalmente vai merecer um desfecho e também já estamos a trabalhar nas soluções alternativas para ali implementar, nomeadamente o projeto que, como veem ali. Em relação à proposta da questão do cowork, ela também já estava no nosso programa eleitoral e, portanto, está já em processo de concretização, neste caso, através da intervenção no Antigo Lagar da Quinta de São Vicente. Em relação ao restante, temos também uma aposta significativa e um reforço daquilo que é a cobrança das taxas que são devidas à Junta de Freguesia, porque naturalmente é muito importante que essa receita seja concretizada. Em relação ao Núcleo de Educação e Juventude, temos de facto um conjunto de iniciativas. Aproveito para sinalizar, por exemplo, a Caminhada em Família, que decorre no último domingo de cada mês, portanto convido todos
poderem participar. Temos um conjunto de iniciativas que fomos realizando e, desde o período que diz respeito, tivemos o final do ano letivo e a preparação do arranque do novo ano letivo, portanto, com todas as implicações que isso acarreta. De facto, tivemos a participação da UTIL no Encontro Nacional da RUTIS. É expectável que um dos próximos encontros possa eventualmente vir para o Lumiar e, portanto, também será um privilégio acolher aqui as diversas universidades da terceira idade do país. E depois há um conjunto de iniciativas vasto da UTIL, que eu não vou detalhar, mas que seguramente muito nos orgulha. É de facto uma das atividades da Junta que tem um dinamismo extraordinário e, portanto, há muita oferta e, portanto, reitero que quem tiver interesse não deixe de se inscrever também. Em relação às nossas valências, temos 14 valências no âmbito da AF, CAF e Lumiar Jovem e, portanto, durante este período tivemos não só o fim do ano letivo, como a questão dos programas de verão, que também foram bem acolhidos pelas nossas crianças, e estamos agora no processo do arranque do ano letivo e, portanto, já estão a esta data 1.309 crianças inscritas em AFs e CAFs. É expectável que este número suba ainda, porque estamos nesta fase inicial, mas não posso deixar de realçar aqui um aspecto que é a última linha que vocês têm no slide, que é, temos 71 crianças com necessidades educativas especiais. Esta questão é algo que para nós é muito preocupante e que precisa efetivamente de um reforço de meios para nós conseguirmos responder a estas necessidades. Não só no âmbito dos AFs e dos CAFs isto é um problema, também no âmbito das escolas é um problema. Já demos conta à tutela, à Câmara, ao Ministério da Educação desta necessidade e, portanto, é fundamental que haja um reforço a nível central da disponibilidade destas assistentes operacionais. Nós, dentro daquilo que são os nossos recursos, temos tentado ajudar, reforçando com a colocação de mais uma assistente operacional, mas, em boa verdade, não temos capacidade para dotar as escolas, porque também não é competência nossa, friso, não temos capacidade para dotar as escolas com todos os meios que são necessários para apoiar estas crianças. E, portanto, esta é uma dificuldade que, de facto, precisa de uma resposta a nível superior. Núcleo da Cultura, temos de facto um conjunto de iniciativas que foram realizadas, desde logo o Grande Arraial, a que já fiz menção, portanto, que correu ali junto à Praça Verde. Tivemos a Marcha, também já mencionei. Tivemos o Arraial de São João Batista, tivemos também outras iniciativas no âmbito dos Santos Populares, enfim, o Projeto Escutadores, iniciativas no âmbito da nossa comunidade hindu, portanto, somos também da Aral, o Fado na Praça. Portanto, felizmente temos uma comunidade vibrante e que envolve muitos das associações do nosso território e que permitem, de facto, ter uma oferta diversificada. Aqui o Sina Conchas, também já um ex-libris do Lumiar. Aqui a tal inauguração do mural que vos mencionei ao pé da sede da APCL, e é um espaço que eventualmente estamos a estudar para ter eventualmente outras valências ali também. A nossa colaboração, quer com a MTL, portanto o Music Theatre Lisbon, quer com o Festival Django, também tem trazido muita gente ao Lumiar e, portanto, é obviamente para nós um privilégio também apoiar estas iniciativas. O Hype Market, enfim, há um conjunto de iniciativas que trazemos para o Lumiar cada vez mais para tentar combater esta ideia do dormitório, ou seja, que o Lumiar tem uma oferta que não se esgota apenas em alojar as pessoas aqui. Portanto, oferta cultural, oferta desportiva que possa precisamente fixar aqui também as pessoas. Em relação à ação social, também uma área que tem estado sob alguma pressão e sabemos todos dos problemas que enfrenta o país e a cidade, nomeadamente em relação à questão das pessoas em situação de sem-abrigo, e, portanto, é para nós uma preocupação também grande. Mantemos, de facto, as iniciativas habituais. Temos o apoio com os cabazes de frescos, que vai passar a ser em cartão. Portanto, o nosso cartão solidário vai permitir que as pessoas, em vez de virem recolher os frescos, se possam abastecer numa superfície comercial diretamente, até permitido que façam escolhas mais adequadas àquilo que são as suas preferências, não é? Portanto, aqui o cabaz era igual para todos, agora permitirá que as pessoas façam escolhas em função daquilo que preferem, havendo uma limitação em relação àquilo que podem comprar. Portanto, não poderão comprar, por exemplo, álcool ou tabaco, não está naturalmente disponível para que possa ser comprado com base no cartão. Portanto, tivemos o Verão Sénior, de facto uma participação muito significativa, e estamos a organizar os vários passeios sénior que também têm tipicamente uma grande adesão. O nosso CAF tem também aqui agora a iniciar o ano, mas teve um conjunto de iniciativas ainda no final do ano passado, nomeadamente aquilo que
diz respeito a um conjunto de iniciativas que foram sendo realizadas, a Community Champions League, enfim, há várias iniciativas que realizamos no CAF. Em relação ao núcleo de saúde, também foi um período intenso, quer de formação para dotarmos os nossos meios humanos de mais capacidade de intervenção no território. Fizemos de várias ações de promoção da saúde e prevenção da doença, precisamente alertando as pessoas para o que podem fazer para melhor se protegerem, em articulação quer com as USF do território, quer com outras organizações. Tivemos também, continuamos a ter o radar, que felizmente é um projeto que tem chegado a muita gente, e temos, em função daquilo que também são as necessidades da área da saúde, um conjunto de contactos que vão sendo feitos. Em relação ao desporto, temos também o habitual, foi o encerrar da época anterior e a preparação do início da época atual, e também um conjunto de iniciativas, como é o caso do passeio de cicloturismo, o torneio de futebol, a Mosgueira Cup, ou ali naquele caso a comemoração da subida de escalão do Académico Clube de Ciências em futsal, o que de facto é um privilégio também termos aqui esse clube a colaborar no Lumiar. Em relação à agenda urbana, não me vou alongar mais em relação àquilo que já disse, é um tema recorrente. Em relação à gestão e manutenção dos equipamentos, há de facto aqui um esforço de substituição e reparação dos equipamentos que aqui temos, e isso tem sido um combate difícil. No que diz respeito ao ambiente e sustentabilidade, não posso deixar de realçar aquilo que é o trabalho feito no âmbito da Comunidade de Energia Renovável de Telheiras, Lumiar, e que efetivamente tem merecido reconhecimento nacional e internacional. Inclusive temos uma moção que foi apresentada hoje nesse sentido, mas tem sido um privilégio, porque de facto é um projeto inovador, é um projeto que permite juntar aquilo que é a intervenção do ponto de vista da sustentabilidade, mas também da responsabilidade social, e portanto em que os próprios cidadãos também contribuem para a ação social, e portanto para nós tem sido um privilégio, e em breve teremos o lançamento do guia que permitirá que outras comunidades de energia não tenham que fazer o caminho das pedras que esta primeira teve que fazer, e portanto é uma das coisas que para nós é particularmente relevante, e temos sido convidados para várias intervenções a nível nacional ou a nível internacional, portanto o reconhecimento de que o projeto é efetivamente muito interessante. Tivemos também apoio em relação ao Vale Eficiência e, portanto, para encontrarmos financiamento para as pessoas poderem também melhorar no âmbito da sustentabilidade. Mantemos o Recupera, o BioWaste, e, portanto, são tudo projetos que também estão em curso e que também permitem não só um convívio em comunidade, uma articulação entre todos, mas também uma melhor sustentabilidade. Em relação aos espaços verdes, de facto, a situação, uma pressão enorme junto da empresa para que cumpra aquilo que está previsto no contrato no concurso público internacional. Infelizmente as coisas não têm corrido tão bem como todos desejaríamos, mas é importante manter essa pressão junto da empresa. Em relação à comunicação, também temos tido uma evolução naquilo que é o alcance dos nossos diversos canais, desde o website, as redes sociais, a newsletter. Felizmente o website continua a obter mais valências. Neste momento já é possível fazer a autenticação junto do mesmo através do cartão de cidadão, e estamos a trabalhar para que, do ponto de vista dos pagamentos, a utilização da nova tecnologia SPIN permita também, através apenas do número de telefone, fazer o pagamento, evitando a existência dos IBANs. E, portanto, crescemos em termos de subscritores da newsletter. Aproveito para sinalizar mais uma vez, quem ainda não subscreve, que o possa fazer. Portanto, ainda chegamos a uma fração daqueles que são os residentes no Lumiar. Queremos naturalmente chegar a todos e, portanto, comemorar de facto os 4.000 seguidores. É um marco importante aqui na nossa comunicação, e temos um crescimento muito grande, quer no que diz respeito ao Facebook, ao Instagram, e a própria interação também tem melhorado significativamente. Na prática, a percepção que temos é que muitas vezes acontecem coisas num Lumiar que as pessoas nem todas têm conhecimento, e portanto para nós é muito importante conseguir chegar às pessoas. Muito obrigado a todos, ficamos disponíveis para quaisquer questões que eventualmente tenham. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto agora aos membros da Assembleia se têm questões a colocar ao Sr. Presidente. João Condesse, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por colocar uma questão sobre a Quinta do Olival. Como está o processo da AUGI da Quinta do Olival? Se há novidades, eu julgo que já houve alguma reunião sobre isso, se não estou em erro, e era bom ficarmos a saber.
Depois, é dito que vai ser criada uma nova linha de autocarro na rua Formosinho Sanches e Quinta dos Alcotins. Era aquela que foi apresentada? Ok. Portanto, o autocarro, nós temos um autocarro a circular pela freguesia, mas que não abrange a Quinta do Olival. Se não estou em erro, não abrange. Portanto, abrange a Alta de Lisboa, abrange o centro, abrange Telheiras, se não estou em erro, mas não abrange ali, passa no Paço, mas não passa na Quinta. Está assim um bocadinho excluída desse ponto de vista. Quem quer vir ao centro do Lumiar, daquele bairro, fica-se um bocadinho fora de mão, não é? Por fim, no núcleo de atividades económicas e inovação, quando se fala do licenciamento e dos números do licenciamento, há a faturação e há o recebido. E esta diferença, por exemplo, em 2022 tínhamos cerca de 80 mil euros de diferença. Em 23 tínhamos menos, 35 mil euros. E agora em 24, até agora temos 18 mil euros de diferença. O que é que isto significa? Ou seja, o recebido é sempre menor do que o faturado. Mas é que em 24 eu até posso perceber. Agora, o que eu não percebo bem é para os outros anos estão fechados, como é que é? O que é que aconteceu? E é tudo, obrigado. Muito obrigado. Mais intervenções? João Camilo, só favor. Eu queria fazer ao Presidente duas perguntas que eu tenho o compromisso de fazer sempre em todas as assembleias, até termos uma resposta final. Uma tem a ver com o ponto da situação em relação à devolução do mega crack para o usufruto da população, e outra tem a ver com o ponto da situação em relação ao Centro de Saúde de Telheiras, que estava em negociações com o Ministério da Defesa à volta do Hospital Militar. Queria saber o ponto da situação em relação a qualquer um deles. Obrigado. Muito obrigado. Isabel Lopes, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho 5 temas que gostava de levantar e queria saber um bocadinho mais sobre eles. O primeiro relaciona-se com exatamente as crianças com necessidades específicas que estudam nas escolas da Freguesia de Lumiar e que muitas delas, além das necessidades educativas específicas, têm também questões de saúde muito concretas e que têm de ser acauteladas. E saudamos o reforço dos assistentes operacionais no acompanhamento destas crianças, mas gostávamos de saber se tem alguma formação específica para fazer esse acompanhamento e, sobretudo, porque sabemos que faltam recursos nas escolas, nomeadamente no acompanhamento da saúde destas crianças, que contactos e que pressão é que a Junta de Freguesia tem feito junto de tanto o Ministério da Educação como no Ministério da Saúde para garantir que nas escolas há este acompanhamento das crianças, nomeadamente ao nível da sua saúde. O segundo tema que gostava de levantar tem a ver com as intervenções junto às escolas para tornar as ruas mais seguras. Se nós queremos que as crianças vão mais a pé para a escola, mais de bicicleta, temos também de tornar as ruas mais seguras e dar a confiança aos pais e às mães para que as crianças possam ir para a escola a pé e a partir de uma determinada idade até sozinhas. Mas para isso, de facto, é preciso que as ruas sejam mais seguras. Este período que estamos a falar de informação escrita é o período ótimo para conseguir fazer as intervenções nas ruas e, portanto, queria perguntar, dado que não encontrei nada muito específico sobre isto, que trabalho é que tem sido feito com a Câmara Municipal de Lisboa para garantir que as ruas do Lumiar junto às escolas são mais seguras. Também relacionado com crianças, parques infantis. Também não encontrei nenhuma informação específica relacionada com parques infantis, mas gostava de saber o ponto de situação dos parques infantis, do estado de manutenção dos parques infantis e também, sobretudo, porque estamos a falar aqui da zona da altura de calor, muitos parques infantis não têm sombras e são infraestruturas que nos dias de maior calor e de maior sol durante o verão são não usáveis e, portanto, que preocupação é que a Junta tem tido em criar as condições para que eles possam ser usados em dias de maior calor, nomeadamente através de sombreamento.
falando também de sombreamento, queria voltar à questão das árvores. Já percebi que há um problema com a empresa que faz a gestão, mas no relatório que nos apresenta também é dito que foram solicitados orçamentos para compra de equipamentos mecânicos e manuais para a intervenção urgente. Portanto, gostava de saber qual é que é o ponto de situação em relação a isso, porque de facto há alturas em que é preciso intervir assim que há um alerta de uma árvore que está em risco de cair ou que há essa sinalização, é preciso que haja esse trabalho imediatamente. E última pergunta, sobre os vales de eficiência. Esta é uma questão muito, muito querida para o LIVRE. Nós, na Assembleia da República, conseguimos fazer aprovar o programa 3C Casa Conforto e Clima, aumentar o orçamento exatamente para a renovação das casas e conseguimos também que fosse possível utilizar mais do que um vale de eficiência, o que é muito importante porque muitas vezes são casas que precisam de um orçamento grande para conseguir de facto que fiquem energeticamente eficientes. E, portanto, é muito importante que a Junta tenha este facilitador administrativo para o apoio às candidaturas, mas a minha pergunta é, além da existência do facilitador, se há uma divulgação ativa do programa do Vale Eficiência junto da comunidade e da existência do facilitador e, portanto, como é que a Junta tem feito a promoção deste programa junto da comunidade, porque é um problema que afeta muita gente. Passamos demasiado calor no verão dentro das nossas casas, demasiado frio, e isto tem imensos problemas de saúde, inclusive de mortalidade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Mais intervenções? Pedro Saraiva, se faz favor. Boa noite, mais uma vez. Pedro Saraiva, Partido Socialista. Sr. Presidente, relativamente ao documento que aqui nos apresenta, o Partido Socialista queria centrar esta intervenção em três temas, e em relação aos temas que o Sr. Presidente fez referência na sua intervenção, queria só deixar uma breve nota e pedir um esclarecimento adicional, porque fez referência à instalação do espaço de cowork no lagar. Queria tentar perceber em que espaço em concreto do lagar, se no piso de baixo, se no piso de cima, recordando que o piso de cima neste momento há várias instituições que estão na Casa da Cidadania e, portanto, parece-me importante ressalvar que não há nenhuma decisão que possa pôr em causa eventualmente essa situação. Feita esta nota introdutória, queria então centrar esta intervenção em três temas relativamente aos quais gostava de receber alguns esclarecimentos adicionais do Sr. Presidente. O primeiro deles tem que ver com parques de estacionamento. Voltamos a um tema que foi amplamente debatido na última sessão, mas relativamente ao qual o Partido Socialista continua a ter dúvidas que me parecem legítimas, relativamente ao qual os cidadãos do Lumiar continuam a ter dúvidas que nos parecem legítimas. Bom, esta informação escrita faz referência a um parque de estacionamento destinado a pessoas portadoras do passe navegante e residentes na freguesia do Lumiar e de Santa Clara, um parque de 165 lugares. Os transportes metropolitanos de Lisboa e a EML, na data em que inauguraram o Parque Dissuasor do Colégio Militar, fizeram referência ampla a que brevemente arrancariam os próximos, na Ameixoeira e na Avenida de Pádua, e que depois, posteriormente, esta medida seria alargada a outros parques da cidade. Como fiz referência na última Assembleia, daquilo que é do meu conhecimento, neste momento existem parques de estacionamento para moradores, que são geridos pela EML, e parques de estacionamento dissuasores, relativamente aos quais a entrada é feita com o cartão navegante que todos podemos ter. Independentemente da freguesia onde residimos, o cartão navegante não tem essa informação, como já fiz referência na última reunião. Tem essa informação? Não tem. Pronto. E, portanto, é importante perceber se isto é assim, como é que isto é operacionalizável, em que condições e em que termos, e que implicará, nomeadamente, alterações dos regulamentos atualmente em vigor, através da criação de um novo tipo de estacionamento e, provavelmente, novas máquinas, etc. E, portanto, queria perceber em que termos é que isto será implementado. Depois, em segundo lugar, relativamente uma vez mais à higiene urbana, não me parece necessário estarmos aqui novamente a debruçar-nos longamente sobre o assunto, mas lemos que se verificaram constrangimentos orçamentais
causados pela falta de verbas recebidas para investimento nesta área. E queria tentar perceber de que é que advêm estes constrangimentos, se há aqui alguma dificuldade de diálogo com a Câmara, se houve aqui algum atraso por parte da Junta ou se porventura esse atraso é da Câmara. Queria tentar perceber em que é que se basearam estes constrangimentos e em que medida é que eles podem eventualmente ter afetado de facto a qualidade do serviço. E finalmente queria terminar porque, mais uma vez, reforço que o Partido Socialista tem esta perspectiva colaborante com a freguesia e na última reunião o Sr. Presidente veio-nos dizer que não tinha dados relativamente ao consumo de estupefacientes no Lumiar e, portanto, o Partido Socialista dirigiu um e-mail à Associação Ares do Pinhal pedindo dados sobre essa matéria e, portanto, independentemente daquela que será a decisão da Câmara e da Junta de Freguesia relativamente a este tema, nós, mais uma vez, reforçamos que nos parece importante identificar aqui um problema e estarmos disponíveis para contribuir para uma solução. Eu depois farei chegar este e-mail naturalmente ao Executivo, mas devo dizer que a informação que recebemos é que desde há 3 meses que o programa foi reduzido, passando de 2 paragens por dia, 2 paragens da carrinha de metadona, para 1 paragem por dia, por motivos de falta de atualização dos valores de financiamento do projeto. E atualmente essa paragem acontece entre as 12h30 e 13h30 e depois, naturalmente, que isto faz com que o aumento de pessoas a dirigirem-se nesse período, uma vez passou a ser só 1, é naturalmente maior. Na paragem do Lumiar, a Associação Ares do Pinhal diz que tem cerca de 200 pessoas por dia a utilizar este serviço. E calculam eles que cerca de 20% desta população que frequenta este programa está em situação de pessoas em situação de sem-abrigo ou de abrigos muito precários na zona norte da cidade ou limítrofes do concelho. Portanto, enfim, estes são os dados que nós conseguimos recolher e relativamente a este assunto, mais uma vez, o que queremos é procurar uma solução, perceber que há aqui um problema efetivamente de consumos e tentar perceber como é que ele poderá ser solucionado e relativamente à informação escrita eram estes os temas que queríamos destacar. Muito obrigado. Mais intervenções? Não havendo mais intervenções, peço ao Sr. Presidente que responda. Eduardo Barroso, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também tenho algumas questões para o Sr. Presidente. A primeira tem a ver com, pegando aqui, regressando novamente ao assunto da reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas, sabemos também que um dos temas que foi abordado foi a questão da proteção de barreiras de proteção sonora no eixo norte-sul. Era uma proposta que já tinha sido apresentada pelo CDS numa ação anterior. Sabíamos também que havia uma petição, mas naturalmente que congratulamos pelo facto deste tema ter sido discutido e gostaríamos de saber mais informações sobre o que foi discutido, se há um plano de instalação e quais são as características da mesma. Depois disso também, relativamente aos equipamentos que foram recuperados pela higiene urbana, eu gostaria de saber se tem dados concretos sobre o número, por exemplo, de equipamentos recuperados e se já entraram em funções, já entraram em funcionamento, peço desculpa. E depois também uma última questão que tem a ver com a rua Ator Epifânio. Sabemos que tem havido algumas reclamações por parte dos moradores desse bairro, desse local. Gostaria de saber se a Junta, entretanto, já tem mais informações sobre se há planos para a resolução do problema. E depois disso gostaria também de terminar por naturalmente congratular a todas as obras que foram realizadas até agora, salientando naturalmente a da Quinta das Conchas, a da Rainha Dona Amélia, a professora Manuel Valadares e a repavimentação da Alameda das Linhas de Torres, por serem obras que já eram há muito tempo pedidas pelos munícipes e que finalmente foram atendidas e entraram e, portanto, também congratulamos por isso. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Sr. Presidente, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também aos grupos políticos pelas suas questões e tentarei responder de forma clara a todas. Em relação à questão da Quinta do Olival, de facto, é uma questão que a Câmara tem abordado, não é? É uma auge, uma área urbana de génese ilegal e que carece de se resolver a questão do licenciamento. Já foi apresentada uma proposta que mereceu alguma contestação por parte
dos moradores, de quem tem as casas naquele território, e tivemos uma reunião, de resto com a senhora vereadora, onde isso foi discutido, não é? Portanto, temos essa questão, foi discutida com os moradores, houve uma reunião em que estiveram presentes as diversas AUs, e não apenas da Quinta do Olival, e portanto essa questão está em evolução junto da Câmara. Não tenho mais detalhes, havia uma proposta concreta para o loteamento da Quinta do Olival, que mereceu, como digo, alguma contestação, mas em termos do passo subsequente não tenho agora mais nenhuma informação adicional. Mas havia uma proposta, é expectável que ela possa avançar. Infelizmente é uma situação que se arrasta há tempo demais e que esperemos que se consiga resolver rapidamente. Em relação às questões do acesso, presumo que estejamos a falar não do autocarro, portanto, uma coisa são os autocarros da Carris, outra coisa são os meios da Junta que prestam um serviço às populações. Em relação a isso, temos de facto, não é um autocarro, é uma carrinha de 9 lugares, o porta a porta, que presta esse serviço e tipicamente são identificadas as situações e, sendo sinalizadas, nós conseguimos dar resposta. Portanto, é expectável, não há, digamos, nenhuma exclusão de nenhum território da freguesia em relação à utilização desse equipamento. Em relação ao licenciamento e a diferença entre o faturado e o recebido, naturalmente temos a lamentar que nem tudo o que é faturado seja recebido. Gostávamos que toda a gente que deve pague. Infelizmente há dívidas, não é? E, portanto, nós temos tido aqui um esforço significativo no sentido de recuperar créditos que deviam ter sido pagos e não foram. Mas, de facto, há sempre uma diferença, infelizmente, não é? E felizmente, até analisando os números, essa diferença tem vindo a decrescer. Gostávamos muito que fosse zero, tinha muito interesse que assim fosse, mas, infelizmente, temo que não há experiência no país de alguém que tenha conseguido levar a zero a cobrança, mas estamos num esforço para tentar reduzir ao máximo essa diferença. Em relação às questões típicas colocadas pelo Partido Comunista Português, tenho muito gosto em responder, porque são duas questões que nos são mesmo caras. Efetivamente, para nós é muito penoso, acho que é a palavra certa, termos um equipamento como o Mega Crack a não ser utilizado pelos cidadãos. Temos reforçado junto da Câmara precisamente essa necessidade e temos inclusive uma proposta faseada para que isso possa acontecer, porque há coisas que são relativamente fáceis de reativar, como é o caso dos campos de ténis, que estão na cobertura do estacionamento, e o próprio estacionamento. E depois, eventualmente, evoluir para o resto. Entendemos que talvez a piscina não seja recuperável, por fruto das questões estruturais, mas há também a questão do próprio edifício e dos problemas estruturais que tenha, não é? Portanto, a situação gostávamos que fosse mais simples, não aparenta ser tão simples, mas temos insistido junto da Câmara, principalmente nesta parte de reativar aquilo que possa ser mais fácil, como já mencionei, quer os campos de ténis, quer o estacionamento. Em relação ao Centro de Saúde de Telheiras, de facto não está nas nossas competências, temos tentado reforçar isso mesmo. Houve aquela proposta de reunir quer a ULS Santa Maria, que tem o nosso território, quer o Hospital das Forças Armadas, que também fica no nosso território, e havia um interesse muito grande, de facto, no contexto do Hospital Militar, no Ministério da Defesa, de avançar com uma solução desse género. Independentemente desta nossa, digamos, pressão para que a coisa se possa materializar, há agora um dado novo que é, eventualmente, do ponto de vista do Governo, o avançar das USF Modelo C, que poderá, eventualmente, ajudar a materializar uma solução deste género, em que uma gestão de uma entidade que não o SNS poder assumir essa prestação de cuidados. E aqui, essa entidade não sendo... Já agora, aqui um atalho de foice, porque é uma área... é próxima, a ideia das USFC, a ideia base das USFC, que foi defendida pelos sindicatos médicos, não era privatizar estas iniciativas, era criar cooperativas de médicos. Portanto, é uma à parte, não o digo isto enquanto Presidente de Junta, digo enquanto pessoa que exerceu outras funções, mas esta era a ideia subjacente às USF Modelo C, que nunca foram implementadas, de resto, em Portugal. E, portanto, quando agora se... agita o papão da privatização, não é isso que está, na gênese daquele modelo. É evidente que é possível que possa ser uma entidade privada a fazê-lo, mas não é isso que estava subjacente ao modelo inicial, que foi uma iniciativa até de um governo socialista, mas que depois acabou por nunca implementar, como tantas outras coisas temos a lamentar, de boas ideias que depois não são implementadas. Mas em relação a esta concretamente, a nossa expectativa é que haja essa articulação
entre neste caso, o Ministério da Defesa e o Ministério da Saúde, no sentido de poder materializar isso mesmo. Aproveito esta ponte para passar para as questões colocadas pelo LIVRE e aproveito para saudar a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, sempre bem-vinda, que em relação às crianças com necessidades educativas especiais, eu já tive a oportunidade de referir que é para nós uma preocupação, mas que de facto estamos limitados naquilo que é a nossa capacidade de intervenção em relação a essa matéria. A nossa abordagem tem sido junto do Ministério da Educação e da Câmara. Confesso que não abordámos o Ministério da Saúde nesse sentido, até porque depois a especificidade e algumas necessidades destas crianças, até em função da avaliação que foi sendo feita, fica muito no limite daquilo que é uma prestação feita num contexto escolar versus uma prestação feita num contexto mais diferenciado. E, portanto, é uma questão muito delicada, muito sensível até junto das famílias, mas é uma matéria que para nós, como digo, extravasa muito as nossas competências, mas que nós não abordámos o Ministério da Saúde, de facto, fizemos-lo no contexto quer da Câmara, quer do Ministério da Educação. Mas para nós é uma preocupação, inclusivamente temos projetos nessa área que esperamos eventualmente conseguir implementar num horizonte de tempo ainda em tempo útil. Até porque esta necessidade, infelizmente, tem vindo a crescer e a oferta que existe, independentemente do setor público ou privado, é muito reduzida e, portanto, é uma situação que eu diria muito preocupante para todas as famílias que se veem colocadas nessa situação. E, portanto, total simpatia e empatia pela situação e, dentro daquilo que são as nossas capacidades, ajudarmos o que nos é possível. Em relação à questão das escolas seguras, ou o contexto, ou o contorno das escolas seguras, já mencionei aqui a questão das passadeiras, que é muito pertinente, a repintura das mesmas, por forma que a sinalização seja mais clara. Temos também o amarelo, portanto, a iniciativa do amarelo que permite que as crianças possam ir até à escola. Os comboios de bicicletas é outra alternativa também que permite essa materialização. Tivemos várias iniciativas de fechar a rua para que no entorno da escola possamos fazer essa intervenção. Foram iniciativas, eu diria, muito bem acolhidas pela comunidade educativa e, diria até, pela comunidade residente também bem toleradas, porque obviamente implicam restrições importantes na circulação, mas de qualquer forma a experiência que tivemos foi globalmente positiva nesse sentido e eventualmente vai no sentido de alargar essas iniciativas para mais dias ou mais oportunidades que assim se verifique. Também temos depois a questão alternativa, que é os tempos letivos, também não podemos ir buscá-los tanto quanto gostaríamos, não é? Porque uma parte destas iniciativas aconteceu no contexto dos tempos letivos. Também a ocupação da rua foi feita durante as aulas e, portanto, os tempos letivos ficaram prejudicados para estas iniciativas. Mas, portanto, temos que encontrar um equilíbrio em relação a essa questão, naturalmente que não colide com a chegada de manhã ou a ida para casa no final do dia, depois das aulas. Em relação à questão dos parques infantis, nós tivemos uma iniciativa grande de manutenção de parques infantis. A nossa ideia agora é que a manutenção possa ser feita, porque infelizmente uma das coisas que acontece é que são feitas intervenções e depois, como não há manutenção, os equipamentos degradam-se e daqui a tempo relativamente curto é necessário fazer uma nova intervenção de fundo. E, portanto, aquilo que pretendemos é encontrar verba para que a manutenção possa ser feita. Aliás, esta é uma das questões que, não só apenas em relação aos parques infantis, temos sinalizado junto da Câmara, que é, não basta que sejam feitas as intervenções, se depois não há um envelope financeiro que permita fazer a manutenção. E dou apenas 2 exemplos de situações que para nós são particularmente preocupantes. Uma é a ponte de madeira por cima da calçada de Carris, porque aquela ponte sem manutenção rapidamente se irá degradar até um ponto que vai precisar de uma intervenção estrutural muito mais significativa. Outra é a questão dos passadiços aqui da Quinta das Conchas, em que, na nossa perspectiva, sendo que a madeira, obviamente, é um material muito nobre e estava previsto no projeto, mas soluções eventualmente mais perenes e fáceis de manter, talvez fossem opções mais avisadas. Sinalizámos isso, a opção acabou por não passar por aí, mas para nós, esta questão de incluir a intervenção, mas também a manutenção, é absolutamente fundamental, porque depois não há verba suficiente para que isso aconteça. E portanto, é uma questão para nós muito pertinente. Pegando na questão das sombras, temos, infelizmente, não nos parques infantis que estão na rua, mas em relação às escolas, temos, de facto, projetos de implementar sombreamento em várias delas e que estão agora a ser desenvolvidos. Infelizmente, não o conseguimos fazer antes do verão, mas seguramente no próximo verão já poderão as crianças beneficiar desse sombreamento. E da chuva também ajuda, exatamente.
Em relação à questão das árvores, há aqui três questões diversas. Em relação ao equipamento que tendemos a adquirir, tem a ver com intervenção se quiserem, com baixos recursos, ou seja, as nossas próprias equipas fazerem a poda ou de ramos baixos. Há pouco falava-se aqui dos ramos que colidem com a circulação dos peões, etc. Portanto, essa é uma intervenção feita com recurso a meios próprios. Esta é uma situação. Depois, temos uma diferença em relação aos dois tipos de árvores. Temos as árvores que estão em caldeira e temos as árvores que estão nos espaços verdes. As árvores que estão nos espaços verdes são responsabilidade da empresa que ganhou o concurso público. E, portanto, é nesse âmbito que temos que pressionar a empresa a fazer as intervenções necessárias, e várias têm sido feitas. Como digo, temos tido algumas dificuldades na execução do contrato, mas várias intervenções têm sido feitas em espaços verdes. As das caldeiras são... também externalizámos isso, e é a Sequoia Verde, é a empresa que faz essa manutenção, e tem tido a tal intervenção que foi suspensa agora durante o verão, sendo apenas as coníferas intervencionadas, e portanto vamos agora retomar essa intervenção. E portanto agradecemos sempre que nos sinalizam as situações de perigo, ainda que depois talvez não consigamos chegar em tempo útil para resolver o problema, mas acredito que estamos também a melhorar essa intervenção, porque efetivamente durante largo tempo não tivemos essa capacidade, a Junta não teve capacidade de intervenção nas árvores. Em relação aos vales de eficiência, de facto, da nossa parte, foi uma iniciativa que fomos pioneiros aqui na cidade, não fomos a primeira junta a ter esse aconselhamento no âmbito dos vales de eficiência, e bem, em termos da divulgação, fizemos-lo através dos nossos canais, e inclusivamente tivemos várias pessoas que recorreram ao nosso aconselhamento, não sendo do Lumiar, portanto chegámos fora daquilo que era o próprio território. Agora, em termos de disseminação, naturalmente que todas as ajudas são bem-vindas para que se possa maximizar a utilização desta solução para melhorarmos aquilo que é a climatização dos espaços das famílias, e particularmente aquelas que têm mais limitações económicas. Respondendo às questões colocadas pelo Partido Socialista, em relação à questão do co-work, não está em causa expulsar nenhuma entidade. Nós, de facto, estamos a rever o modelo de funcionamento da Casa da Cidadania, até porque temos muitos pedidos de espaços, e o que entendemos é que, provavelmente, a maior parte das associações, obviamente cada uma tem a sua especificidade, mas a maior parte das associações o que precisa é uma caixa postal, um sítio onde possa guardar os seus pertences, o seu património, e um sítio onde possa reunir, e que não precisam em permanência. Portanto, temos alguns espaços que estão cedidos em permanência a entidades muito subaproveitados devido a esta situação. E, portanto, a nossa perspectiva é de criar, então, esta solução, se quiserem, um pacote mais ágil para muitas associações que precisam apenas do que já mencionei, caixa postal, espaço de arrumação e para reunir, e depois ter, em função das necessidades, outras soluções para associações que têm ou um secretariado permanente, ou têm uma atividade virada para o cidadão, que implica ter um atendimento ao público. Portanto, depois varia em função das... como sabem, é muito diverso o número de associações no território, e, portanto, tem especificidades em relação a isso. Em relação aos parques de estacionamento, que é sempre um tema muito acarinhado aqui pelo Partido Socialista. E cá estamos para falar sobre os parques e sobre a questão logística. Nós não queremos que as pessoas fiquem sem conseguir resolver o problema. E, de facto, no navegante não há informação sobre a freguesia de residência. E por isso mesmo é que o processo vai passar, e digo vai passar, porque as pessoas vão ter que se dirigir ao local, ao estacionamento, e vão ter que preencher um formulário apresentando documentação que ateste a sua residência. E perante essa evidência é que estes parques terão acesso apenas a cidadãos da freguesia. Isto foi o que ficou falado com a Câmara, que já tive a oportunidade de vos dizer aqui, e é isso que está conversado. Estes parques vão começar a funcionar nessa perspectiva. São para cidadãos da freguesia que se deslocam a algumas zonas do território. Em relação às questões sobre as restrições orçamentais, de facto o orçamento da agenda urbana é um orçamento que é limitado, é sempre limitado, mas houve algumas componentes que sofreram uma erosão ainda maior, nomeadamente no que diz respeito à manutenção dos equipamentos. E, portanto, o número de avarias, a necessidade de manutenção tem levado a uma erosão maior desses equipamentos. Nós temos tentado sinalizar junto da Câmara que os diversos CDCs precisam de ser revistos. Acho que é uma matéria que merece a concordância praticamente unânime de todos. Temos sinalizado isso junto da Câmara, nomeadamente o CDC, que está associado, indexado à taxa turística, e porque, na prática, o Lumiar e as freguesias
grandes, periféricas, são prejudicadas em relação às outras e, portanto, tem que se encontrar uma solução alternativa, até porque, dar aqui um exemplo muito concreto, nós podemos não ter muitos turistas e que, portanto, a técnica de usar o roaming ou o número de ligações das antenas para indexar essa verba pode não ser muito significativo no Lumiar. Mas, por exemplo, temos interfaces de transportes que pressionam muito o território. O caso do Campo Grande e o caso de uma interface informal, que é o caso aqui do Lumiar Centro. Portanto, que não é propriamente uma interface de transportes, mas que tem uma pressão muito grande por parte dos cidadãos. Perdão? E o estádio do Sporting também periodicamente. Essa é outra das matérias também que temos levantado. E, portanto, temos... Não, mas a questão da captação é uma outra questão. Outro aspecto também muito pertinente, também muito pertinente a questão do caso do CDC associado às ecoilhas, em que, de facto, o facto de ser igual para todos também provavelmente não faz muito sentido. Nós temos um território muito mais vasto, temos um número diferente de ecoilhas, temos populações diferentes também que utilizam essas ecoilhas e, portanto, tem que haver outro tipo de ajustamentos em relação a isso. E, portanto, a menção na informação escrita tem a ver com estas circunstâncias. Portanto, um desequilíbrio do ponto de vista da necessidade orçamental para as reparações e depois as outras circunstâncias mais, se quisermos, mais macro, que envolvem o financiamento, digamos, não consignado, mas direcionado para a higiene urbana. Em relação à questão dos consumos, e agradecer de facto a informação que nos trouxe, nós temos feito um contacto direto, quer com a Câmara, com as associações, com o ICAD, que são as entidades aqui que têm o conhecimento e que têm uma palavra a dizer. Em relação concretamente à questão da carrinha de terapêutica de substituição, carrinha da metadona, como é normalmente conhecida, de facto a localização em que está agora não é adequada. Já tínhamos identificado uma solução junto ao novo centro de saúde que acabou por não avançar. Neste momento a solução passa provavelmente, e já há a validação também do ICAD dessa localização, no local onde era a antiga Igreja Filadélfia. Portanto, foi entretanto demolida e, portanto, aquele pequeno retângulo eventualmente pode ser a solução. Para avançar a solução mais rapidamente, uma das ideias que está agora a ser estudada é a possibilidade de, para mantermos a acessibilidade das pessoas à carrinha, é usar o estacionamento que está ao longo do eixo central, precisamente para estacionar a carrinha, que as pessoas possam desde já aceder em condições à carrinha. Portanto, este é o desenvolvimento mais recente em relação a esta matéria. Mas que a intervenção nesta área não se pode esgotar nesta questão e, portanto, estamos preocupados e a querer encontrar uma solução para as pessoas que no Lumiar têm problemas de adição e que devem encontrar uma resposta. E é importante que se encontre uma resposta também para essa situação concreta. Em relação às questões que nos trouxe o CDS, nomeadamente no que diz respeito às questões da proteção sonora, a preocupação foi não só em relação ao eixo norte-sul, e portanto temos ali de facto uma zona descoberta junto ao Parque Oeste, sendo que o Parque Oeste é Santa Clara, mas a habitação que está próxima é toda do Lumiar, e portanto tivemos essa preocupação e temos de encontrar uma solução para mitigar os impactos do ruído gerado pelo eixo norte-sul. Há também a questão dos viadutos do metro, em que, curiosamente, no lado junto a Telheiras, houve efetivamente a preocupação de colocar as barreiras sonoras, mas do outro lado, que até está muito mais próximo do parque habitacional, essa solução não está implementada e, portanto, é uma preocupação que já nos foi transmitida pelos residentes naquela zona, mas que, de facto, tem que ter na nossa perspectiva, tem que ter uma solução, apesar da relutância do metro, argumentando sempre que o metro já lá estava antes dos prédios. Portanto, este tem sido o argumento do metro para não intervir naquele sentido. Enfim, é a circunstância que temos. Em relação aos equipamentos recuperados da higiene urbana, de facto, nós temos apostado em tentar recuperar os que temos, mas há circunstâncias em que, efetivamente, é mais vantajoso adquirir equipamento novo do que estar repetidamente a gastar em manutenção que, pouco tempo depois, acaba por resultar numa nova necessidade de reparação. E, portanto, temos tido essa dificuldade e, portanto, temos cada vez mais optado por abater equipamento que está obsoleto com a aquisição de novo,
apesar das limitações que temos do ponto de vista das restrições orçamentais a que já fiz referência. Em relação às questões da Rua Artur Epifânio, de facto foi uma obra pouco lógica que lá foi implementada, já tivemos lá a oportunidade de ir várias vezes, incluindo o Sr. Vice-Presidente da Câmara, no sentido de encontrar uma alternativa que permita melhorias na situação de segurança, nomeadamente do acesso de veículos de emergência, também do acesso dos veículos da higiene urbana e que possa também acomodar, de alguma forma, a pretensão dos moradores naquela rua a ter mais estacionamento, face ao que tinham no passado e que acabaram por deixar de ter, fruto da intervenção que foi feita. E, portanto, estamos agora a aguardar da parte da Câmara que possa vir a proposta concreta sobre o que se irá fazer naquela rua e, portanto, para melhorar a situação naquele território. E, Sr. Presidente, eu julgo que respondi às questões dos diversos grupos políticos e peço novamente ao resto dos membros do Executivo, se tiverem alguma questão a acrescentar. Não havendo, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu é que agradeço, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas respostas. E posto isto, vamos passar então à próxima fase da ordem do dia. Eu queria agora referir aqui o seguinte. Na convocatória tínhamos aqui mais 3 pontos. Destes 3 pontos, houve um dos pontos que foi retirado pelo Executivo, que é o ponto número 4, Regulamento de Venda Ambulante da Freguesia do Lumiar. E em relação ao ponto número 2, há aqui um lapso. Portanto, só falta aqui umas palavras. Pronto, eu penso que todos leram a documentação e compreendem o que eu vou dizer, porque na documentação está expressa esta questão e estão lá os documentos todos referentes ao que eu vou dizer agora. Portanto, eu vou ler e vou ler como está correto e dizendo o que é que falta. Portanto, o ponto número 2 diz apreciação e votação do contrato de delegação de competências, atividades de animação e apoio à família, componente de apoio à família, e agora é o que falta, e correspondente revisão orçamental do ano letivo de 2024 e ano de 2020, portanto, 24-25 e ano de 25-26. Portanto, o que falta aqui é só, enfim, referir ou estar expresso que é e correspondente revisão orçamental. Mas penso que quem verificou a documentação sabe que na documentação enviada para vós está lá expressa essa revisão orçamental. Portanto, o que é que eu vou pedir? Vou pedir ao Sr. Presidente que faça a apresentação destes 2 pontos, tendo em conta que o 3º ponto foi retirado. Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve também na apresentação e peço que a sua explicação já elucidou o resto da Assembleia da necessidade da revisão orçamental associada. Na prática, trata-se de alterações a 2 contratos de delegação de competências. O primeiro, aquele que diz respeito aos ZAF e aos CAF, com um aumento da dotação orçamental, no montante de 10.000 euros. E o restante, o seguinte, tem a ver com o Fundo de Emergência Social, em que há efetivamente a alteração de algumas regras, promovendo a sua flexibilização e também um aumento da dotação. Posso dizer que no caso do Lumiar o aumento da dotação acaba por não ser tão pertinente para nós, na medida em que nós tipicamente não esgotamos a verba do Fundo de Emergência Social. E, portanto, apesar de haver um aumento da dotação, é improvável que, no caso do Lumiar, nós vamos usufruir desse aumento, sem prejuízo de com esta flexibilização. Por exemplo, aquilo que eu mencionei do cartão solidário é uma das áreas que poderá beneficiar. E, usando aqui da tolerância do Sr. Presidente, aproveito para sinalizar que a razão pela qual pedimos depois a retirada do último ponto, do ponto que tinha sido proposto à mesa e que tinha sido assentido incluí-lo, tinha a ver que depois numa revisão final do regulamento, para ele depois ser colocado em consulta pública, constatámos que a Câmara também está a ultimar este processo, nenhuma das outras juntas também já o colocou cá fora e, portanto, entendemos que talvez fosse mais avisado aguardar pela saída do regulamento da Câmara e depois, então,
trazermos aqui à Assembleia a proposta adequada à realidade do Lumiar. E, portanto, estamos naturalmente ao dispor, e peço desculpa há pouco da forma como me dirigi ao resto dos membros do Executivo, que não foi a mais adequada, e, portanto, corrijo agora, em vez de dizer os restos do Executivo, o resto dos membros do Executivo. As minhas desculpas. Muito bem, obrigado, Sr. Presidente. Quem quer colocar alguma questão ao Sr. Presidente sobre esta situação? Pedro Saraiva, se faz favor. Sr. Presidente, relativamente à delegação de competências para as CAFs e as outras componentes de apoio à família, queríamos tentar perceber que, uma vez que existe um aumento da verba, e que esse aumento de verba é o que tem que entrar de facto no orçamento, e isso devia constar daquilo que é a ordem de trabalhos do ponto de vista formal, porque estamos perante uma alteração orçamental e não consta, mas passando à frente, queria era tentar perceber se esse aumento de verba que a Junta vai receber vai acontecer por se poder eventualmente verificar algum aumento ou não. Imagino que seja um aumento da comparticipação, mas não consegui perceber da leitura dos documentos porque é que a freguesia vai receber mais. Falou em 10 mil euros, certo? Não foi 10 mil euros. Não percebi porquê, não percebi se há um aumento do valor de pago por cada criança, se não é, era isso que eu queria tentar perceber. E se é uma compensação desse valor, admito eu, não sei. Queria perceber. E relativamente ao segundo ponto, segundo que acabou de não perceber se era segundo, se era terceiro, mas é irrelevante, que é o que tem que ver com o Fundo de Emergência Social. É verdade que, de facto, historicamente, a Junta de Freguesia de Lumiar acaba por não executar na totalidade estas verbas, se calhar porque, e aí voltando também ao tema da higiene urbana neste sentido, se calhar porque as regras deviam também poder ser alteradas para podermos ter a capacidade de chegar a mais pessoas que também precisam e que muitas vezes não estão identificadas nem pela freguesia, nem pela Santa Casa da Misericórdia, nem pela Câmara de Lisboa, e portanto há esse trabalho a ser feito também. Se calhar o Fundo de Emergência Social também podia servir para outras coisas que neste momento não serve ao abrigo daquilo que é o regulamento, mas dito isto, queria tentar perceber qual é que era a taxa de execução atual do Fundo de Emergência Social da freguesia do Lumiar. Obrigado. Muito obrigado. Mais questões? Não havendo mais questões, Sr. Presidente, a palavra é sua, se faz favor. Muito obrigado. Na prática, em relação à questão do CDC, do ZAF e CAF, o aumento da verba tem a ver com prestarmos um melhor serviço às famílias, ou seja, não há um aumento ou uma redução neste caso. Esta verba não serve para compensar uma eventual redução daquilo que é a verba paga pelas famílias. Portanto, é uma alteração que é transversal às várias freguesias, portanto não é um exclusivo. Não. O aumento, não sei se é proporcional, mas este aumento, julgo que foi transversal às várias freguesias e, portanto, isso permitiu dar melhores condições para a execução. E, portanto, esta forma, de acordo com aquilo que me é dado a perceber, tem a ver, de facto, com a dimensão. E o Lumiar, efetivamente, tem um número muito significativo de valências quando comparado com os outros territórios. E, portanto, é indexado à captação das crianças que são servidas por este programa. E, portanto, felizmente temos esta verba adicional, que não é muito volumosa, mas que, de qualquer forma, acaba por poder contribuir. Em relação a outra questão, não é bem uma pergunta, é concordar com a necessidade de flexibilização. Nós, efetivamente, esta nova proposta tem alguma flexibilização, portanto, não é totalmente, não é uma flexibilização total, mas vai permitir chegar, de facto, a mais algumas famílias. Como digo, o cartão solidário é um dos exemplos e, portanto, isso é uma das vantagens desta nova versão. E realçar aquilo que também já foi dito, de facto, a revisão orçamental tem a ver com poder acomodar no orçamento esta alteração que esperamos que a Assembleia possa aprovar agora de seguida. A taxa de execução do FES. Eu não tenho aqui esse dado, mas podemos fazer-vos chegar junto à Ação Social, tem que saber exatamente qual é que é o montante que já executámos. Sendo que a boa notícia é que, como vamos lançar o cartão solidário a partir de sexta-feira, vamos aumentar até ao fim do ano, de forma, diria, relevante, a execução do mesmo. Portanto, a realidade que temos hoje vai ser seguramente muito aquém daquela que esperamos ter no final do ano. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar agora então às votações.
Queria referir que neste momento já cá temos o Henrique e, portanto, já temos as 19 pessoas para votar. Temos a Assembleia completa, portanto, as votações para a ordem do dia, dos pontos da ordem do dia, vão ser feitos já com 19 votos e, portanto, ia-vos pedir para fazermos a votação do contrato de delegação de competências, atividades de animação e apoio à família, componente de apoio à família, o CAP, ano letivo 2024-25 e 25-26 e correspondente revisão orçamental. Quem vota contra? Quem se abstém? E? Portanto, temos 5 votos na abstenção do PS, 1 do Bloco de Esquerda e 1 da CDU, correto? Portanto, temos a favor 5 votos do PSD, 4 do CDS, 1 do LIVRE, 1 da Iniciativa Liberal e 1 do Chega. Portanto, esta proposta é aprovada com 12 votos a favor. Não. Exatamente. E 7 abstenções. Vamos agora votar o ponto número 3, apreciação e votação do aditamento do contrato de delegação de competências na freguesia de Lumiar, no âmbito do Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa, vertente de apoio a agregados familiares. Quem vota contra? Quem se abstém? 5 abstenções do PS, 1 da CDU e 1 do Bloco de Esquerda. E a favor temos 5 votos do PSD, 4 do CDS, 1 do LIVRE, 1 da Iniciativa Liberal e 1 do Chega. Portanto, esta votação tem 12 votos a favor, 7 abstenções, portanto, é aprovado por maioria. Muito bem, tendo em conta que o ponto 4 foi retirado, não vamos votar, logicamente. E agora chegamos ao fim do nosso período de ordem do dia. Eu vou pedir a votação da ata em minuta, por favor. Quem é contra? Quem se abstém? Portanto, aprovação da ata em minuta. E pronto, chegamos ao fim desta sessão. Ora, neste momento, vou dar... São 23 e 1 minuto. Eu queria agradecer a todos, porque de facto penso que batemos hoje o recorde. Conseguimos acabar esta Assembleia de Freguesia às 11 horas, portanto 1 hora antes do limite e antes da hora que é permitida. Queria agradecer aos funcionários, a todos os eleitos, a todos os membros da Assembleia de Freguesia, aos membros do Executivo e agradecer muito aos meus colegas da mesa por mais uma Assembleia de Freguesia de Lumiar que, como sempre, correu com muita amizade, com muito cordata. Muito obrigado a todos pela vossa forma de estar. Boa noite, muito obrigado.